Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Eu vou aqui fazer uma análise dessa vitória do Goiás sobre o Confiança, 2-0. Isto no primeiro jogo do Goiás em casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Também a primeira vitória alviverde na competição. Bom, o técnico Pintado promoveu duas mudanças na equipe em relação ao time que jogou contra o Sampaio, ou o time que iniciou o jogo contra o Sampaio, e dois jogadores que a titularidade já era esperada. O Apodi, que chegou durante essa semana, tomou o lugar do Ivan na lateral direita, e o Bruno Mezenga assumiu a vaga do Vinícius Lopes no setor de ataque, né? Com isso o Aleph Manga foi jogar pelo lado esquerdo. O confronto começou até com um certo domínio do Confiança. Confiança foi melhor ali nos primeiros 10, 15 minutos mais ou menos. E, inclusive fez um gol, né? Um gol para mim legal, mas em um lance difícil. O lance para o auxiliar, ele errou, isso é um fato. Mas era um lance muito difícil para ele, não era um lance a olho nu assim, de fácil decisão. Ele tomou a decisão no momento e acabou errando. E o Goiás demorou para entrar no jogo, né? Achei que o Goiás estava um pouco perdido naqueles primeiros minutos, não conseguia encaixar a marcação na equipe do Confiança, o Neto Berola tendo muito espaço pelo lado direito. Mas depois o Goiás conseguiu encaixar e logo no seu primeiro lance de criatividade, aí sim uma jogada desenhada por três jogadores que vieram para serem titulares do Goiás. Ela começa com o Apodi, que dá um passe quebrando a primeira linha de marcação do Confiança, encontra o Elvis no meio. O Elvis vira a bola na esquerda para o Aleph Manga, que mano a mano com o lateral direito Leandro, ele puxa para dentro e bate para fazer 1-0 para o Goiás. Depois de abrir o placar, o Goiás controlou o jogo, sem criar muitas oportunidades, mas não dava espaço nem chances para que o Confiança pudesse ameaçar verdadeiramente o gol do Tadeu. O Goiás teve apenas uma oportunidade um pouco mais clara com o Bruno Mezenga, que recebeu um passe do Hugo e finalizou essa bola mal, né? Inclusive bateu mal, bateu por cima do gol. E o primeiro tempo acabou, mesmo depois desse gol do Goiás, tendo esse controle do Goiás, mas foi um jogo um pouco apagado, um pouco sem emoção. E para o Goiás isso era interessante, né? A emoção é bom para quem está perdendo, aquele jogo de lá e cá, bate e volta, aquele jogo de muitas oportunidades. Para quem está perdendo é interessante, porque isso pode fazer com que mude o resultado. Para quem está ganhando, normalmente quanto mais calmo, mais sereno for a partida, melhor. E aí o Goiás mata o jogo muito rápido no segundo tempo. Logo aos 6 minutos, o goleiro Rafael Santos, ex-Vila Nova, foi dar um balão para frente, carimbou a chuteira do Bruno Mezenga e a bola foi direto para o gol. Primeiro gol do Bruno Mezenga com a camisa do Goiás. E ali ficou muito nítido no jogo que o Confiança não teria mais força para buscar um resultado que seria, né, provavelmente pelo menos o de empate na Serrinha. E o Goiás foi fazendo algumas modificações. A questão, faltou ao Goiás um encaixe de qualidade no contra-ataque, né? Pois o Goiás desenhou algumas oportunidades para contra-ataque, teve algumas oportunidades para finalizar. O Aleph Manga mesmo finalizou duas, em outras o Goiás não conseguiu chegar à finalização. Esse também foi um problema lá contra o Sampaio Corrêa, em que o Goiás desenhava a jogada, mas não conseguia dar um desfecho a ela, né? É quando você cria, por exemplo, uma oportunidade ali de um 4 contra 4, 3 contra 3, e você não consegue finalizar no gol. Me lembro inclusive de um lance aqui do Dadá, que ele escapou pelo lado esquerdo, tentou uma diagonal no Aleph Manga, mas acabou dando um passe muito fraco. Então, esse tipo de jogada, né, precisa ser aprimorada pelo time do Goiás, e imagino que o Pintado vai trabalhar isso, mas isso é natural para o estágio de evolução dessa equipe. Este é um time que está sendo montado agora.
O Goiás usou uma formação contra o Sampaio Corrêa, hoje usou outra. Então daqui a pouco, quando você tiver uma sequência de 4, 5, 6 jogos com a mesma formação, aí a tendência é que essa equipe vá pegando um entrosamento maior, o trabalho da comissão técnica vai aparecendo um pouco mais, mas por enquanto esse tipo de problema faz parte. Gostei, destacar alguns pontos aqui que gostei. Gostei da solidez defensiva do Goiás, evidentemente que tomou um susto ou outro, mas pouco. O Goiás, que sob o comando do Pintado, ainda não tomou gols. Foram 5 jogos, 3 oficiais, 2 amistosos, e em nenhum deles o Goiás tomou gol. 0-0 com o Atlético, 2-0 no Brasiliense, 5-0 na Aparecidense, 0-0 com o Sampaio Corrêa e 2-0 no Confiança. Então o time alviverde está encontrando algo que ele não teve nos últimos anos, que é essa solidez defensiva. O Apodi teve uma estreia discreta, o jogador, ele fez até um movimento interessante com o Diego. Vale lembrar que o Diego já jogou de lateral direito, na carreira dele ele já jogou de lateral direito. E em alguns momentos no primeiro tempo eles inverteram de posição, inclusive, e algo que eu acho muito lógico isso, gosto quando vejo algum time fazendo, e hoje eu vi o Goiás fazendo isso. Muitas das vezes o lateral avança, vai até a linha de fundo, faz um cruzamento, tenta uma jogada. E o adversário recupera a bola e tenta sair rápido, e muitas das vezes o ponteiro sai para dar o combate e o lateral tem que atravessar o campo para fazer a cobertura na sua posição. Quando o mais natural, o lateral já está lá na frente, dá o combate pelo lado, o ponteiro, que já está um pouco mais recuado, fecha na primeira linha, e assim você evita de jogador ter que ficar atravessando o campo para socorrer a marcação ou para se posicionar. Isso faz parte de um jogo inteligente. E nesse jogo de hoje, o Goiás fez isso algumas vezes na dupla Apodi e Diego. Os estreantes, vamos a eles. O Apodi para mim foi razoável, teve essa participação no primeiro gol. Temos o Luan, bom jogador, bom jogador, você nota pelo toque dele na bola, pela maneira de tocar, mas jogou pouco tempo. Nenhum momento que o Goiás estava mais preocupado em defender, mas foi um jogador que eu acompanhei alguns jogos do Água Santa, especialmente depois que o nome dele surgiu aí no radar do Goiás, e é um jogador interessante, penso que vai ajudar o Goiás nessa Série B. O Dadá não teve como executar a sua principal característica, que é partir para cima. Na única jogada em que ele poderia ter colaborado ofensivamente com o time, ele errou um passe num contra-ataque, ele tentou um passe na diagonal para o Aleph Manga, mas acabou tocando fraco em cima do zagueiro. Teve uma estreia discreta. E um outro que entrou poucos minutos, mas que demonstrou ter qualidade com a bola, foi o Rezende, o volante. Entrou no lugar do Breno, e eu achei que ele deu uma certa qualidade ao meio campo do Goiás, um volante que joga de cabeça erguida. Isso é algo interessante, quero ver mais, quero ver aí num jogo inteiro, numa sequência de jogos, para ver se realmente é este jogador interessante, mas eu vi os poucos minutos que o Rezende esteve em campo, eu achei sim um jogador interessante. E lá no Goiás, lá no ataque, não são estreantes, mas o Goiás ganhou o jogo com a dupla de artilheiros, do Carioca e do Paulista, respectivamente. Aleph Manga e Bruno Mezenga demonstraram o oportunismo que tem. No segundo tempo o Aleph ainda teve mais 2 oportunidades para marcar, mas são jogadores que demonstram que traram muito incômodo às defesas adversárias. Então achei que o Goiás fez uma partida boa para o seu estágio de evolução. Lógico que precisa continuar evoluindo, precisa melhorar esse aspecto que eu citei de conseguir concluir as jogadas que se desenham. Muitas das vezes consegue fazer um bom desenho, mas não conclui, e precisa concluir, se não concluir, essas jogadas ficam todas pelo caminho, e isso não faz uma grande diferença. Mas tive uma impressão boa do time do Goiás, de organização tática. O Goiás segue jogando um 4-2-3-1, com a bola, sem a bola marca no 4-4-2, e como eu ressaltei, gostei dessa variação do Diego e do Apodi pelo lado direito, achei inteligente,
por parte do técnico Pintado. Bom, essas foram as minhas principais impressões desta vitória do Goiás sobre o Confiança, né? Primeira vez na história que o Goiás jogou na Serrinha pela Série B do Campeonato Brasileiro, e vai ficar registrado que o Verdão bateu a equipe sergipana. Beleza, gente? Muito obrigado a vocês aí pela sintonia, sejam bem-vindos de volta ao canal, e agora corriqueiramente estarei aqui publicando os vídeos sobre o futebol goiano. Deixe aí os seus comentários, curta o canal, fique à vontade para participar desse espaço de debate do futebol goiano. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.